Essa semana, como vocês viram, a gente fez uma entrevista com alguns dos voluntários que vieram para fazer missão aqui em Caetés. Falei que eram alguns jovens, todos eles vindos de diversos lugares do Nordeste, mas não só eles estavam aqui, também outros irmãos salesianos estavam presentes nesta missão e estão com a gente hoje para compartilhar um pouco do que sentiram, quais foram as expectativas, se foram superadas ou não. Vamos saber então, na visão dos salesianos de Dom Bosco, como é que foi essa semana missionária aqui em Caetés. Está curioso, curiosa para saber? Então já sabe, vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto. Com muita alegria eu recebo todos vocês aqui nesse espaço de crescimento e de partilha. Por falar em partilha, como vocês já sabem, estou aqui com uma turma muito maravilhosa de salesianos que vão conversar com vocês e comigo sobre como foi a experiência missionária aqui nessas terras tão maravilhosa de Caetés. Espero que na sua terra, aí onde você está escutando, também já tenha acontecido uma experiência assim. Se não aconteceu, escuta o episódio anterior e esse para se inspirar e fazer aí também, tá bom? Então, minha gente, eu tô com uma galera enorme, uma multidão aqui comigo, cada um vai se apresentando, vai dizendo de onde vem, a cidade de onde fala, brincadeira. Vão dizendo de onde é que vocês vêm, para nossa audiência conhecer vocês, tá bom? Então, me chamo Eduardo, sou salesiano de Dom Bosco há mais ou menos 6 meses. Oh, yeah. Sou natural de Natal, Rio Grande do Norte, e atualmente moro em Lorena, interior de São Paulo, cursando o primeiro ano de filosofia. Meu nome é Vitor, sou natural de Maceió, Alagoas, mas também atualmente estou morando na cidade de Lorena, cursando a filosofia. Eu sou o Pedro Xavier, também salesiano de Dom Bosco, sou estudante de teologia, segundo ano, sou natural de Surubim, Pernambuco e atualmente moro em São Paulo. Próximo irmão a falar com a gente. Olá, povo maravilhoso. Eu vou cortar, eu vou deixar isso, eu amei. Sou Israel Pereira, sou natural da cidade de Lajeado, Pernambuco, uma cidade maravilhosa. Sou salesiano de Dom Bosco há mais ou menos 7 meses também. Atualmente moro em Lorena, São Paulo, cursando o primeiro ano de filosofia. Sou Renato, sou salesiano também, estou na fase da teologia. Assim como o Israel, também sou da cidade de Lajeado, que é do interior aqui de Pernambuco. Muito bem, gente, então todos bem-vindos. É a primeira vez de vocês aqui, espero que vocês sintam muita vontade em partilhar com a nossa audiência como é que foi a experiência missionária. E pra gente começar do começo, a gente já sabe quem são vocês, me contem como é que aconteceu o processo até vocês chegarem aqui em Caetés. Como é que foi, já fizeram alguma experiência missionária desse jeito? Como é que foi que aconteceu tudo isso? Se houve um sorteio, se foi vocês que quiseram, deram o nome de vocês, se foi por causa da fama maravilhosa de Caetés, vocês quiseram vir pra cá. Me contem aí, como é que aconteceu esse chamado de vocês para vir para as missões? Bom, na teologia, né, como é costume, quando a gente sai para as pastorais, né, eu particularmente faço lá em Araras, que é interior de São Paulo. E lá, por incrível que pareça, mensalmente tem uma missão com os jovens, né, os jovens da AJS, do GAN, enfim. E quando eu recebi a notícia que aqui no Nordeste, também na inspetoria, iria para o subsídio, para a construção do subsídio e ainda para a missão em Caetés, né? Então acho que se deu todo esse processo assim, né, de descobrimento do que iria ser feito durante as férias, né? Então acho que para mim foi bacana, né, porque eu estive na equipe da construção do subsídio, né? E estar na missão, agora a gente tem o feedback daquilo que as pessoas acreditam sobre, né? Então agora a gente pode se acertar naquilo que não foi tão bom, ou aquele que foi bom a gente pode acrescentar. Então a missão é algo inesperado, né? Como a gente vem para uma cidade e tem as diversas religiões, né? Evangélicos, aqueles que não participam tanto da comunidade, ou aqueles que se afastaram um pouquinho da comunidade. Então a gente tem sempre esta construção, né? Do voltar, do visitar sem o preconceito. Eu sou católico, vou vender lá a minha fé. Não, então a gente vai mais ouvir também,
apresentar, partilhar da vida. Então eu acredito que a missão tem esses viés, né? Do inesperado, daquele que o que a gente vai encontrar. Mas eu acho que ser luz naquele local que a gente está é o principal, uma das principais fontes da missão. Né? Muito bem, viu aí que chique. Então, gente, vocês ficaram sabendo, como o Renato falou, ficaram sabendo que ia ter missão aqui. De que jeito isso chegou? Foi Chico? Como é que aconteceu essa notícia para vocês? Sempre no período de férias, julho e também janeiro, nós que estamos no processo de formação e não estamos na nossa inspetoria, mas em outra inspetoria, como é o nosso caso aqui, tanto o estudantado de filosofia como teologia em São Paulo, nós realizamos atividades de férias. Então nós já ficamos um pouco com aquela expectativa. Eita, tá chegando o mês de julho, será que o irmão Messias vai mandar um e-mail para nós? Para onde que eu vou? Com quem eu vou? Então assim, dessa vez foi dessa forma mesmo, né? Nós recebemos a comunicação através de uma carta, de um e-mail que foi feito em comunhão com o padre Fabiano, responsável pela formação, e o irmão Messias, responsável pela pastoral juvenil, junto com o padre Inácio. Então eles organizaram uma tabelinha para onde cada um vai, quem é o responsável, e estamos aqui, fomos enviados para a comunidade de Caetés. Muito bem, Caetés. O Thiago aqui. Então, gente, depois que vocês souberam que viriam para cá, como a gente viu, não foi um negócio que vocês optaram exatamente por esta comunidade, mas quando vocês chegaram aqui, quais expectativas que vocês tinham? Alguém aqui já conhecia? É a primeira vez que está vindo? Me contem aí como é que foi as primeiras impressões de vocês quando chegaram aqui. Nós já estivemos aqui ano passado durante a festa do padroeiro Dom Bosco, juntamente com Israel e Eduardo e outros irmãos que estavam naquele período no noviciado. Nossa comunidade foi convidada para participar durante a novena do padroeiro. E a experiência aqui naquele momento foi muito rica, né, de conhecer a comunidade, os irmãos salesianos que aqui estavam, mas também o povo que participou naquele momento, um povo muito animado, né, muito contagiante. E ficou aquele gostinho de quero voltar, de quero mais. E graças a Deus tivemos a oportunidade de retornar este ano e de realizar essa missão tão bonita aqui na comunidade, aqui na cidade de Caetés. Muito bem. E aí, gente, quando vocês chegaram, qual foi o que mais chamou a atenção em vocês? Assim, o Vitor falou agora da alegria contagiante da turma daqui, mas tem alguma outra característica que tocou vocês quando vocês chegaram aqui? Se era o que vocês esperavam mesmo? Teve alguma surpresa assim, específica na chegada, nas primeiras impressões? Bem, eu acredito que uma das peculiaridades de Caetés é a espontaneidade do povo, né? É um povo simpático, né? Mas que fala e defende aquilo que pensa, não de uma forma negativa, né? Mas que está ali para contribuir, está ali para somar e também para mostrar que também não é qualquer pessoa ou que engole qualquer coisa. Isso é bom, isso mostra que é a comunidade que está crescendo, né? E outra coisa interessante também que a gente percebe é os próprios salesianos que estão à frente, né? Que caminham junto, mais do que impor alguma coisa, eles caminham junto, eles estão com a comunidade. Por exemplo, a dificuldade de se locomover, né? O motivo de só ter um carro na comunidade, né? Então, caminhar, ir ao local com os jovens, isso para mim foi marcante, né? Isso mostra que não existe aquela diferença hierárquica, né? Mas existe uma unidade, né? Então eu acredito que isso é uma peculiaridade da missão, né? E do estar em Caetés, né? Gente, vocês chegaram aqui e conte aí, Eduardo, como foi que aconteceu o processo de organização da semana de vocês aqui. Então, também participei da equipe de construção do subsídio para a Semana Missionária e a primeira preparação foi justamente em construir esse material para ser disponibilizado não só aqui em Caetés, mas também em João Pessoa, em Oeiras, que foram os outros campos de missão. Mas eu destacaria principalmente quando nós chegamos aqui,
e a comunidade se dispôs a construir toda a programação, todas as atividades que nós iríamos fazer durante a semana com a própria comunidade, povo de Deus, e com os jovens missionários que nós acolhemos. Então foi realmente um caminhar junto, um planejar junto, onde cada um deu sua contribuição, sua partilha, suas expectativas. Então foi uma experiência muito bonita assim, de igreja, de uma experiência salesiana de caminhar junto, muito bonita. Então houve a programação, foi feita junto da comunidade, né? Isso é muito bacana porque aí vocês construíram mesmo com eles, e aí não foi uma missão para eles, né? Mas foi uma missão com a comunidade, né? Eu estava em outro lugar, isso é assunto para outro episódio, mas me conta aí como é que foi os primeiros dias aqui. Houve um momento do planejamento e como é que foram os passos? Como bem Eduardo já falou, né? Foi uma construção junto com a comunidade. A gente vê que é uma comunidade que tem voz e vez. É uma comunidade muito ativa. Nos primeiros dias nós fomos direcionados para as comunidades, mesmo aqui sempre no centro rural, urbano. Dividimos em 5 equipes, cada equipe ia para uma comunidade. Lá tinha representante que nos acolhia e de fato nós íamos fazer o porta a porta mesmo, na maior cara de pau. É o ardor missionário. O ardor missionário, muito ardor missionário. Recebemos muitos sim, também muitos não. Mesmo diante dessa realidade aqui do Caetés, muitas pessoas são de outra religião, muitas pessoas nos acolheram, mesmo sendo de outra religião, pessoas muito simpáticas, acolhedoras. Nós não estamos defendendo nenhuma bandeira, nós estamos levando a palavra de Deus, e pessoas sensíveis a esse anúncio nos acolheram muito bem. Vale ressaltar também as comunidades, os animadores de cada comunidade, os incentivos que eles nos deram de mesmo ir para a missão. Eu fiquei numa comunidade jaqueira, e eu tive a prazer de ficar com a coordenadora. A Maria. Maravilhosa. Nós somos pontos bem estratégicos mesmo, na casa das pessoas que eram católicas, são católicas, mas estão afastadas da igreja. Né? E foram momentos lindos mesmo, comovente. E eu lembro de uma casa que a mulher estava afastada há mais de 5 anos, mas pessoas muito ativas na comunidade, principalmente a mãe dela, que já é falecida. E no final disseram que há um tempo para cada coisa, como há um tempo de sair, também há um tempo de voltar. E a nossa alegria foi ver à noite essa mulher com a família que estava na missa. Olha aí que massa, né? Não é mérito nosso, mas a gente vê que a graça de Deus continua sempre agindo nas pessoas por intermédio de tantos missionários, tantas pessoas disponíveis a anunciar o Evangelho com amor. Muito bem, tá vendo aí? É que assim, né? Se a gente não se dispõe, então Deus vai usar quem, né? Então é importante que a gente sempre se lembre disso, né? Faz parte da nossa parte na missão, porque a gente sabe que quem santifica, quem atrai, quem faz tudo é Deus. Mas aí a nossa parte na missão é o quê? Se disponibilizar a estar lá nos lugares, né? Então esses foram os primeiros dias, vocês foram visitar algumas casas e tiveram contato com as lideranças das comunidades. Mas e os outros dias, quais foram as outras dinâmicas também? Porque eu sei que vocês visitaram por uma semana as casas das pessoas, mas também tiveram outras atividades, né? Então quais foram essas outras? Uma coisa muito interessante nesses dias de missão aqui é a diversidade de atividades que nós realizamos. Foi bem falado pelos irmãos, a visita às casas, às famílias, mas a missão não se limitou a isso. Nós, por exemplo, visitamos a penitenciária feminina, depois alguém pode falar melhor como que foi. Nós participamos dos oratórios aqui na comunidade, encontro de espiritualidade mariana com as lideranças juvenis aqui da AJS. Nós tivemos também um momento de animação, um oratório para a juventude aqui, para os animadores. Então assim, foi uma série de coisas e nós nos inserimos mesmo na vida da comunidade paroquial, porque nós participamos de celebrações eucarísticas não só na matriz, mas também em outras comunidades, até mesmo comunidades rurais que já estão fazendo divisa com Paudalho, outra diocese. Bem longe. Então isso é uma coisa assim muito rica para nós, né? E nós salesianos ficamos aqui na residência, na casa salesiana, participamos também da vida da comunidade religiosa, dos momentos de oração, celebrações, isso tudo é muito enriquecedor. Além de, e por aqui termino, os jovens da AJS,
os jovens da nossa inspetoria. Então foi uma convivência com a comunidade religiosa local, com a comunidade paroquial, com os irmãos salesianos e jovens da JS, jovens missionários que foram enviados. Porque vocês estudam em São Paulo, né? Todos aqui, né? Estudam em São Paulo, então passam praticamente o ano todo fora, né? Aí quando vem para cá encontrar a realidade, assim, eu já morei também fora da inspetoria, e embora todos sejam jovens, mas os traços culturais e temporais são muito diversos, né? Tanto aqui quanto em outras regiões do Brasil. E quando vocês vêm para cá, para o Nordeste, é aquela vontade de dizer assim, quero me identificar com o meu povo, né? E aí é ótimo quando encontra com os meninos, né? É uma oportunidade de estar com a nossa gente, né? Com o nosso povo. Claro que lá a gente se sente amado, a gente também ama, é muito bom, mas estar com a nossa gente, com o nosso povo, sobretudo com as pessoas que vamos trabalhar o resto da nossa vida salesiana, possivelmente aqui no Nordeste, então, como você falou, é muito prazeroso. É mesmo. Aí vocês sabem, aqui em Caetés a gente tem essa realidade, como em João Pessoa também, de estar muito próximo do complexo penitenciário, né? Então, eu mesmo quando vim morar aqui, como aspirante a diácono ainda, o meu retiro para o diaconato foi todos os dias visitando esse complexo. Então, assim, para mim foi de uma serventia enorme, porque era uma realidade que eu não era tão próximo, a da pastoral carcerária. Inclusive, a gente fez um episódio aqui com a coordenadora arquidiocesana da pastoral carcerária, e depois de uma visita que a gente fez lá também, em outro momento, foi muito bonito. E me contem como é que foi a experiência lá. Vocês só foram ao presídio feminino, é o que chamam aqui de Cotela, né? E como é que foi para vocês? Quem foi lá? Foi você, Renato? Eu acredito, Padre Neto, que uma primeira coisa que pode ser dita é tirar nós do nosso comodismo, né? A missão em si já promove isso, né? Mas um segundo momento, ir até elas, até as que estão detidas lá por alguma infração que cometeram, isso também nos tira do nosso comodismo e nos faz pensar, né, que tem todo um sistema por trás, né, como foi apresentado para nós lá no dia, de que não foi bem trabalhado e que levou a esta consequência. Um outro ponto importante também é que nós estávamos com 6 jovens, né? 6 jovens das nossas presenças, que muitas vezes não tiveram contato, né, com pessoas assim, ou nunca foram até esses locais, e tem aquele preconceito que todos nós temos, que é natural, né? Nossa, visitar fulano que matou cicrano, né? Então isso serve para uma desconstrução cultural também nossa, né? De que ir até lá não nos fere, ou fere alguma regra de ética, não, mas quer dizer para nós muito aquela palavra de Deus: estive preso e me visitaste, estava com sede e me deste de beber. Então, eu acho que este passo importante que foi favorecido para nós nessa missão, isso também serviu para nós, enquanto salesianos consagrados, mas também de uma forma muito positiva para os jovens, né? Que são a experiência máxima do carisma salesiano, né? Então, acho que uma experiência positivíssima estarmos lá. E como disse a coordenadora uma vez para mim na entrevista, até ela disse, quando eu vim aqui, eu percebi que aqui tinha gente, né? Então, assim, isso é interessante para a gente, porque a gente escuta, né? Sabe que existem os presídios, mas a gente às vezes reduz aquele lugar à situação e esquece que existe gente ali e que corre constantemente o risco de se desumanizar, porque estão privados da liberdade e estão vivendo uma condição muito complicada, que de fato parar para julgar cada caso como esse demoraria muito tempo da gente fazer a valoração disso, mas o básico são seres humanos, estão ali, né? E o Evangelho precisa tocar todos os corações humanos, é pedido de Jesus para isso, né? Então visitaram lá o presídio e foi uma experiência, como o Renato falou, positiva, de crescimento. Que mais que teve além da visita aos presídios? Na segunda-feira à noite, nós nos reunimos com a juventude da paróquia, algumas lideranças juvenis da paróquia, para pensarmos em algumas atividades de encontro com a juventude de Caetés. Então foi bastante interessante a partilha, os pensamentos, as expectativas. Daí a gente programou fazer 2 encontros com a juventude de Caetés, né? Nós tivemos uma gincana na quinta-feira pela manhã, organizada pelos jovens missionários, por nós salesianos, todos juntos, e foi uma experiência muito bonita.
muito alegre, foi uma bagunça bem gostosa. Né? Eu vi nas fotos. A juventude de Caetés é muito competitiva. Né? Então foi uma bagunça muito gostosa. Foi muito bonita mesmo, uma experiência de oratório, né? Bem interessante. Daí no outro dia, à noite, a gente teve um momento mariano, um luau mariano, então foi muito bonito, conduzido pelos jovens missionários também, a juventude ajudou. Então foi uma experiência muito bela de espiritualidade mariana e salesiana, do nosso jeito de rezar, nada muito maçante, muito arrastado, mas uma oração simples, alegre, sincera e bem jovem. Então foi muito bonito. Nesse dia aí eu lembro, realmente foi muito bacana. A participação dos meninos foi muito boa mesmo, realmente. E aí teve a gincana, teve a noite mariana, além da visita aos presídios e das casas. Vocês também participaram de celebrações com a comunidade, né? Qual foi o sentimento de vocês, assim, de vir à missa e as celebrações aqui em Caetés? Eu pergunto isso porque para mim houve também um impacto quando eu cheguei aqui. Conta pro povo que não conhece como é aqui, o que é que acontece na missa aqui em Caetés. Como já foi partilhado, né, nós realizamos diversas atividades e concluindo essas atividades, como podemos dizer assim, um cume, né, dessas atividades foi as celebrações eucarísticas nas comunidades que a gente foi visitar. Seguindo o roteiro já de celebrações da comunidade, nós fazíamos as visitas e também finalizamos com esses convites, né, para participarmos todos juntos celebrando esse momento. E de fato nós nos deparamos com diversas realidades, né? Cada comunidade, embora não tão distante, mas com suas particularidades, né? Como eu partilhei já, todas elas animadas, muito participativa, né? Isso foi uma das coisas que chamou muito a nossa atenção. É uma comunidade viva, que canta, que responde, que, vamos dizer assim, acolhe, né? Eu acho que essas são as características que definem bem o povo aqui de Caetés. Mas e que marca a nossa vida, marca a nossa experiência de missionários e deixa também um gostinho de sempre voltar, sempre retornar a essa comunidade para realizar muitas outras atividades e também de aprender muito com esse povo daqui. Eu sempre falo com eles, né, que sempre eu gosto de dizer que é um povo, são mulheres jovens santos, né, que nos ensinam muito. Então fica esse gostinho de quero mais. Olha aí, muito bem. Uma das coisas que me chamou muita atenção nas celebrações foi conhecer as capelas. Às vezes a gente fala tanto no belo, a gente passa tantas catedrais, tantas igrejas belíssimas de ouro, né? E quando a gente chega aqui na realidade são capelas simples, né? Mas a beleza de fato está no povo. E a gente vê que parede não fala nada, né? Quem fala mesmo é o povo que canta, que reza junto, do seu jeito, e esse jeito que é belo. É o jeito que você possa se expressar aquilo que você é diante de Deus e diante dos irmãos. Isso é belo. E tem até uma canção que é bem bonita, que é antiga também, que diz assim: eu sou feliz na comunidade eu sou feliz. Aí tem uma parte que diz assim: uma canta um bendito, um faz um pelo sinal, outra lê o evangelho, todos vamos comentar, né? Então acho que é um pouco disso, né? Chegou ali na hora, você pode fazer essa leitura, lógico, na organização, né? Não é nada bagunçado, mas conta-se com a participação da comunidade, né? Nós que estávamos visitando, é lógico que eles sempre pedem, né, uma ajudinha nossa e lógico que a gente também contribui. É um jeito até de conhecer. Né? Exato, né? De então, incluir, né? De estar junto com a gente. Exato, e como é de fora, os missionários estão aí, vamos dar visibilidade e tudo. Então é uma acolhida afetiva, de certa forma, né? Mas é muito bonito esta participação do povo na comunidade, né? O Israel salientava da simplicidade. E Jesus nasceu numa manjedoura, né? Então acho que ali a manifestação do amor de Deus acontece tanto quanto nas igrejas gigantescas, né? Então eu acho que fica também para nós esse bonito das comunidades, né? Da simplicidade das comunidades. Você vê que não é algo bagunçado, porque o povo vem com disponibilidade para servir. Isso. Não é pegar no laço não, porque já sabe que eu estou disponível para servir. E isso é o belo. Eles nos deram a oportunidade de participar da celebração, fazer uma leitura, mas por uma questão de assim, nos acolher melhor, nos envolver. Mas tinha pessoas disponíveis para fazer. Exato. Esse é o belo de você participar. Aqui é que marcou mesmo. Quando eu cheguei, foi exatamente isso. Por isso que eu perguntei a vocês qual foi a impressão. Porque para mim também foi assim. Quando eu cheguei aqui em Caetés, eu percebi que
a missa aqui é algo, e as celebrações, e a participação na comunidade é algo mesmo deles, sabe assim, eles sentem-se participantes, a celebração é nossa e a gente vai celebrar sim. Então isso é muito bonito. Eu nunca, em uma missa assim, pouquíssimas vezes eu dizia, vamos lá gente, responda aí, sabe, porque eu gosto também, na minha origem, minha paróquia de origem era assim também, né? A gente era muito participativo, de cantar, de dançar na missa, e o povo daqui tem essa vivência, né? Então me identifiquei muito. Mas aqui sempre o pessoal responde muito bem à celebração, né? Eles participam da missa, isso é muito gostoso. E agora eu sei que a conversa é boa, mas a gente já está chegando para o fim do nosso episódio, porque nossos episódios costumam ser longos, assim, mal tempo de lavar os pratos, que eu digo o povo, assim, uns 20 minutinhos, 30. Me contem aí que mensagem vocês gostariam de deixar a partir daquilo que vocês aprenderam aqui para o pessoal tanto de Caetés quanto os outros ouvintes dos outros lugares que não viveram a experiência de vocês. O que é que vocês têm a dizer para eles a partir disso daqui? Que mensagem vocês deixam? Padre Antônio dizia no primeiro encontro, quando nós estávamos organizando, mais do que levar Jesus, nós encontramos Jesus nas pessoas que nós convivemos, nas pessoas que nós somos nas portas, nos presídios, nos oratórios. Então eu levo essa experiência de Deus, essa experiência bem salesiana, de encontrar Jesus nas pessoas, nos jovens, mas também naquelas donas de casa, naquelas pessoas que estão no presídio, né? Então é encontrar Jesus. Levo no coração cada um desses Jesus que encontrei por aí e que enriquece muito, muito, muito a nossa formação. Nós que estamos na formação, no processo de formação para sermos salesianos padres ou irmãos, mas aqui no caso padres, isso é muito enriquecedor. Não basta os livros, dizia o José Renato na missa, mas é necessário estar. Dom Bosco também valorizava muito isso. É isso aí. Quem mais? Eu acredito que um dos frutos da missão que a gente leva é quando a gente retorna a esta comunidade certo tempo depois, que a gente diz assim, nossa, eu sou fruto daquela missão. Mas a missão ela não tem tempo determinado, né? É a longo prazo. A gente vai ver os frutos da sementinha plantada esta semana posteriormente, né? Então acredito que a gente leva isso, né? Quando a gente retorna, a gente vai ver boas notícias daquela missão que a gente fez, né? Que pode ter parecido simples ou pouco tempo, mas que ela virá uma resposta positiva, com certeza. E na verdade os frutos não só veremos, mas já estamos vendo. Por exemplo, uma jovem que, é claro, ela precisa amadurecer isso, mas mandou uma mensagem para o Padre Antônio, madrugada, alguns dias desses, dizendo, olha, eu quero ser missionário, o que é que eu faço para ser missionária? Isso já é um fruto dessa missão, no sentido de despertar alguma coisa no coração dos jovens, né? É bonito. Incentiva mesmo. Sempre vou partilhar sobre a minha história vocacional, eu sempre falo que eu sou fruto das missões salesianas. Tanto jovens salesianos passaram pela minha comunidade, quanto formandos, e plantaram lá a sementinha, a alegria de viver e anunciar o Evangelho, com muito amor e muita tranquilidade. Hoje, fazer parte dessa missão como salesiano de Dom Bosco é muito gratificante. Logo nessa realidade de Caetés, tão bom, tão acolhedor, eu volto para casa, né, lá em São Paulo, com o maior me formar cada vez mais para voltar para a minha inspetoria, cada vez mais preparado para acolher esse povo tão bom. E também eu deixo um incentivo para aqueles que sentiram esse ardor missionário, né? Que enfrentem, procure os padres aqui da comunidade, se engajem nos movimentos. Próximo ano terá outras missões em outros lugares. E sinta-se convidado mesmo a participar conosco desse momento tão bonito e tão lindo em nossa inspetoria, que são as missões. Se brincar até esse ano, viu? Já que eles estão empolgados, outubro é o mês das missões, né? Então, assim, geralmente a gente faz um movimento, assim, né? Tomara que dê certo, vamos ver o que é que vem aí. E vocês, o que é que vocês contam pra nós? Isso casa muito com uma palavra que a gente ouviu muito durante essa semana, que é ousadia. Ousadia para responder o chamado, né, de sairmos das nossas comodidades, das nossas casas, para responder esse chamado missionário e anunciar a palavra de Deus, né, de visitar as famílias, mas também de suscitar novas vocações. Ressalto muito isso. Nós tivemos contatos com diversos
jovens, e sempre dava aquele desejo, aquela vontade de fazer o convite, né, de ser salesiano, de fazer uma experiência missionária, e que muitos deles já tinham essa chama no coração de conhecer, de fazer parte das missões e de trocar experiências, como eu já havia falado, né, de convidá-los, mas de deixar esse momentozinho assim de partilha de vida, como nós vivemos, a alegria salesiana e, de fato, né, plantar a sementinha, como os irmãos já falaram, para ver germinar e colher bons frutos futuramente. Muito bem. Diga aí, Eduardo, para encerrar aqui esse nosso momento. Foi uma experiência muito intensa, ficou muita coisa para matutar ainda, para refletir, né, de aprendizado, mas eu acho que durante esses dias, uma das coisas que ficou de sinal, de urgência, pelo menos para mim, foi da necessidade da nossa presença enquanto Igreja Católica, enquanto salesianos, nessas atividades missionárias. É interessante que no presídio que a gente visitou, havia vários cartazes, né, de momentos de oração com igrejas evangélicas, momentos de atendimento. Certamente tinha muita presença das mulheres que estavam lá, que eram evangélicas e tudo isso. Além disso, também era interessante perceber a surpresa e até o espanto das pessoas quando a gente chegava nas famílias, nas casas, e eles descobriam que nós éramos católicos. Nossa, vocês não são evangélicos? E estão no porta a porta? Né? Então, ficou essa mensagem, pelo menos para mim, de urgência, de necessidade da gente voltar a esse trabalho básico, né, do porta a porta, do trabalho missionário, de levar a palavra e de mostrar também que nós estamos para levar a palavra de Deus, para falar sobre Jesus. Muito bem. Quero agradecer de coração a participação de todos vocês nesse episódio e dizer a vocês que estão escutando a gente que continue acompanhando. Saiba que a missão começou há muito tempo atrás, quando Deus começou a conversar com o seu povo, e ela continua hoje com a gente. Você que está ouvindo essa edição do podcast Vamos Juntos, espero que tenha se sentido inspirado, inspirada a fazer mesmo missão, a tomar parte na missão do Senhor, continuando, né, o sonho de Deus para a humanidade, que é de levar a paz e ensinar a gente a viver do jeito mais perfeito, que é o jeito de Jesus. Agradeço de coração aos irmãos que estiveram aqui nessa edição. Espero que vocês voltem mais vezes a Caetés e saiam daqui com o nosso coração, com o nosso carinho partilhado. Espero mesmo que vocês sintam-se sempre mais em casa. Saibam que as portas do nosso podcast, mas também da nossa paróquia e da nossa casa, estão abertas para vocês. É de vocês mesmo, que a missão é nossa, né? E muito obrigado mesmo. Levem o nosso carinho. Acho que toda a juventude daqui de Caetés se sentiu também muito feliz com a presença de vocês. Pelo que eu ouvi dos meninos, eles ficaram muito animados de ver outros salesianos jovens, então eles se identificam muito com isso. E que bom que vocês vieram, tá bom? Muito obrigado mesmo. A gente sempre encerra todas as edições do nosso podcast Vamos Juntos dizendo o título do nosso programa. Então, convido vocês a gente falar junto. Se vocês quiserem continuar caminhando com a gente, aprendendo e compartilhando muita coisa sobre a vida salesiana e a história da nossa fé, o convite está feito. Vamos juntos! Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.